eu quero falar sobre um assunto muito importante, muito sério, sobre a igreja. Eu quero falar um pouco sobre a nossa vida eterna, sobre a eternidade. É uma temática que o pastor Ciro usa muito aqui, eu acredito que a igreja já tenha percebido isso. Ele fala muito sobre a vinda de Jesus, e ele orienta e aconselha e alerta a igreja em relação a esse fato tão importante que em breve irá acontecer. E para isso eu quero ler duas passagens bíblicas junto com a igreja, e a primeira está no Evangelho de Mateus, Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 7 e versículo 21. Já está lá? Sim. Diz assim a palavra de Deus: nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade de meu Pai que está no céu. No dia do juízo, muitos me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônios em teu nome, e não realizamos muitos milagres em teu nome? Eu, porém, responderei: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei. E em anexo a esse texto, eu também quero ler um outro, que está ainda também no Evangelho de Mateus, capítulo 25. E é uma parábola que Jesus conta, a parábola das 10 virgens, uma parábola muito conhecida de toda a igreja. E nessa parábola Jesus vai ilustrar como vai ser a volta dele. Jesus vai ilustrar e mostrar o que vai acontecer quando ele voltar para buscar a sua igreja. E em Mateus capítulo 25, a partir do verso 1, diz: então o reino dos céus será como as 10 virgens que pegaram suas lamparinas e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As 5 insensatas não levaram óleo suficiente para as lâmpadas, para as lamparinas, mas as outras 5 tiveram o bom senso de levar óleo de reserva. Como o noivo demorou a chegar, todas ficaram sonolentas e adormeceram. À meia-noite foram acordadas pelo grito: vejam, o noivo está chegando, saiam para recebê-lo. Todas as virgens se levantaram e prepararam suas lamparinas. Então as 5 insensatas pediram às outras: por favor, deem-nos um pouco de óleo, pois nossas lamparinas estão se apagando. As outras, porém, responderam: não temos o suficiente para todas, vão e comprem óleo para vocês. Quando estavam fora comprando óleo, o noivo chegou. Então as 5 que estavam preparadas entraram com ele no banquete de casamento, e a porta foi trancada. Mais tarde, quando as outras 5 voltaram, ficaram do lado de fora, chamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Amém? São duas passagens bíblicas em que Jesus está dando diretrizes de como vai ser a volta dele. E ele está dizendo: eu vou voltar. E existe algo que nós podemos salientar nesses 2 versículos, nessas duas passagens bíblicas. Tanto em um texto como no outro, a resposta de Jesus para herdar a vida eterna é a mesma: vocês precisam me conhecer para herdar a vida eterna. Conhecer a Cristo, ter intimidade com Cristo, ter relacionamento com Cristo, é o passaporte para nós entrarmos no céu. Nas duas passagens nós vemos Jesus respondendo a mesma coisa: eu
não te conheço. Eu não sei quem são vocês. Então nós entendemos que para nós herdarmos a vida eterna e termos acesso aos céus quando Jesus voltar, nós precisamos de um requisito muito simples e básico: conhecer Jesus, conhecer o Senhor. Pré-requisito para herdar a vida eterna é conhecer a Deus e ser conhecido por Ele. O céu não é para estranhos, mas sim para os conhecidos. Escute isso: o céu não é para estranhos, para quem Jesus não conhece. O céu é para os conhecidos. O céu não são para os estranhos, o céu é para os íntimos, para aqueles que têm relacionamento, intimidade com Cristo. O céu é para aqueles que vivem aqui na terra como se já estivessem no céu, desfrutando da presença de Cristo. E para eu ilustrar isso que eu estou falando para vocês de uma forma muito simples, é algo que às vezes acontece dentro da nossa casa, no nosso cotidiano. Imagine a cena: você está na sua casa e de repente alguém bate na tua porta, aperta a campainha da tua casa. É um estranho, você não sabe quem é, você nunca ouviu a voz desse homem, dessa pessoa, você nunca conversou com essa pessoa, e esse estranho que você nunca viu, nunca conversou, não é seu íntimo, não tem relacionamento com você, ele diz: eu quero entrar na tua casa e morar com você. A resposta que eu imagino que os irmãos irão dar para essa pessoa estranha que quer morar na sua casa é: você não vai morar na minha casa, você não vai entrar no meu lar. E a pessoa vai dizer: mas por que eu não posso morar na sua casa? Porque você é um estranho, eu não te conheço. Então imagina, essa é a cena da volta de Jesus. Assim como nós, eu e você, não permitimos que estranhos venham morar dentro da nossa casa, Jesus também não vai permitir que aqueles que são estranhos, que não conhecem a Ele, vá morar junto com Ele na casa dele. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Então, igreja, nós precisamos conhecer a Cristo. Nós precisamos mergulhar em uma intimidade profunda com Cristo. Nós precisamos ser íntimos de Cristo. Nós precisamos ter relacionamento com Cristo. Nós precisamos ser amigos de Cristo, para que quando Jesus voltar, a gente possa se deparar diante dele e ele disser para nós: olha, você pode entrar, entra aqui, esse eu conheço. Esse eu conheço faz tempo, esse eu conheço faz muito tempo, com esse eu me encontrava todos os dias, eu falava com ele todos os dias. Então pode entrar na minha casa, porque você não é um estranho, eu te conheço há muito tempo. Nosso maior desejo, nosso maior anseio precisa ser conhecer a Deus, irmãos. Nosso maior anseio, nosso maior desejo, a fome que deve consumir o nosso coração, a sede que deve consumir a nossa alma, é de conhecer Cristo, é de mergulhar em uma intimidade com Cristo. Essa deve ser a nossa maior motivação, a nossa maior fome, o nosso maior anseio, o nosso maior desejo: conhecer o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. E se o maior desejo de um ser humano deve ser conhecer Jesus, então automaticamente a maior frustração é ouvir de Jesus: eu não te conheço. Irmãos do céu, nós estamos correndo um sério risco de ter nascido na igreja, de participar das coisas da igreja, de não faltar de nenhum culto, e ainda assim
ouvir de Jesus: eu não te conheço. Porque não é sobre a quantidade de vezes que viemos ao culto, não é a quantidade de coisas que nós fazemos para Cristo, mas é o quanto nós o conhecemos que vai definir se nós entramos no céu ou não. Então, se o nosso maior desejo, o nosso maior anseio é conhecer Cristo para passar toda a eternidade junto com Ele, então automaticamente a maior frustração que um ser humano pode ter é ouvir de Jesus: eu não te conheço, eu não sei quem é você. Que frustração! Mas nessa noite Jesus está aqui nos alertando sobre isso, amém, querido? E que em nome de Jesus nessa noite um fogo possa começar a arder no seu coração, um desejo, um anseio possa começar a brotar dentro do seu coração, não pelas coisas terrenas, não pelos bens, não pelas matérias, mas em conhecer Jesus Cristo o Senhor. Nós precisamos ter fome pelas coisas celestiais, nós precisamos ter fome pelas coisas do Senhor. Nós precisamos ajuntar tesouros no céu e não tesouros na terra. Nós precisamos mergulhar em uma intimidade com Jesus e conhecê-lo. Essa deve ser a nossa maior motivação. O salmista vai dizer: não tenho outro bem além de ti. Ele está dizendo: o maior bem que eu tenho não são as coisas, não são as pessoas. O maior bem que eu tenho é o Senhor. É conhecer o Senhor, é ter a presença do Senhor. Davi disse no Salmos 27:4: uma coisa eu peço e a buscarei. Ele não disse duas, ele não disse três, quatro, não. Ele disse uma coisa. Ele está declarando prioridade. Uma coisa eu peço e a buscarei: que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, contemplar a tua beleza, a beleza da tua santidade e aprender de ti. Davi está dizendo: eu tenho uma fome, e essa fome é conhecer o Senhor e prosseguir em conhecê-lo. Eu tenho um desejo no meu coração, e eu vou atrás disso, eu vou buscar isso: conhecer a Deus, ser íntimo de Deus, ser amigo de Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui nessa noite, meu irmão? Enquanto eu trabalhava hoje na minha bancada, sou ferramenteiro, e enquanto eu trabalhava na minha bancada hoje, um versículo saltou aos meus olhos, e o Espírito de Deus me fez lembrar desse versículo que Paulo declara em Filipenses. Eu não sei se é possível o pessoal da ilha colocar aqui, Filipenses capítulo 3 e versículo 8. Eu não ia ler ele, mas eu faço questão de ler. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer: sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus. Será que tem alguém junto comigo aqui, querido, pelo amor de Deus? Se for para aplaudir, então tem que aplaudir de verdade. Deixa a palavra de Deus enfincar no teu coração hoje. Olha o que ele vai dizer. E esse sentimento, ele precisa tomar conta do nosso coração. Esse sentimento do apóstolo Paulo precisa consumir a nossa vida, precisa consumir o nosso coração. Ele vai dizer: sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. Aleluia! Será que a gente está na direção certa, irmãos? Eu acredito que nessa noite é noite para nós recalcularmos a rota e entendermos que tudo que Jesus espera de nós é que nós possamos conhecê-lo.
todas as outras coisas precisam ser insignificantes comparada com o ganho de conhecer a Jesus Cristo. Paulo está dizendo: não há absolutamente nada comparado a conhecer Jesus Cristo. Não há absolutamente que se compara, não tem como comparar, não tem nada que chegue perto do prazer, da alegria, do privilégio de nós conhecermos a Cristo Jesus. Todas as outras coisas para mim se tornaram lixo, se tornaram problemas, se tornaram coisas ruins, a partir do momento que eu encontrei com Cristo e conheci-lo. Nosso maior desejo, anseio, fome, deve ser conhecer a Jesus, ser íntimo, ser amigo de Cristo. A coisa mais linda, fascinante, extraordinária, maravilhosa que pode acontecer é nós conhecermos a Jesus, o nosso Senhor. E esse é o requisito de Cristo. Vocês querem entrar na minha casa e morar comigo? Me conheçam. Então vamos falar um pouco sobre Mateus 7, que nós lemos. Jesus vai dizer: olha, nos últimos dias, nos últimos tempos, muitos vão chegar até mim dizendo: olha, em teu nome, Jesus, nós expulsamos demônios, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós curamos os enfermos. E a resposta de Jesus para esses irá ser: apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. E algo nós podemos aprender com essa passagem: não é o quanto fazemos ou o que fazemos, mas o quanto nós o conhecemos, que vai definir a nossa eternidade. Não é o quanto você faz, e nem o que você faz, é o quanto você conhece a Cristo. Porque muitos chegarão diante de Jesus dizendo: eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu expulsei demônios, eu curei os enfermos, eu profetizei no teu nome, eu fiz tudo isso para o Senhor. Mas Jesus vai dizer: você não entendeu, porque não é sobre o que você faz, nem o quanto você faz para mim, é o quanto você tinha que me conhecer, é o quanto nós éramos amigos íntimos. Não é o quanto fazemos para Cristo, irmãos, é o quanto de tempo passamos a sós com Cristo para conhecê-lo. Não é o quanto fazemos para Ele, é o quanto de tempo nós passamos a sós com Ele para conhecê-lo, para ouvi-lo, para saber o seu coração, para encontrar os seus princípios, que vai definir a nossa eternidade. Jesus não está procurando trabalhadores, mas sim amigos, pessoas com quem Ele possa se relacionar, pessoas com quem Ele possa ser amigo, pessoas com quem Ele possa ser íntimo. Jesus morreu na cruz do Calvário, e Ele veio buscar aquilo que se havia perdido. E o que é que se havia perdido? Relacionamento. Gênesis capítulo 3, na queda do homem no pecado, um relacionamento, uma intimidade que o homem tinha com Deus foi quebrado. Mas Jesus veio para morrer em meu lugar, no seu lugar. E Ele é a ponte que nos leva até Deus. Ele é o novo e vivo caminho que nos leva até Deus. Ele veio para abrir um caminho para mim e para você. Qual o caminho da intimidade? Qual o caminho do relacionamento? Ele veio buscar aquilo que se havia perdido: relacionamento, intimidade. Deixa eu falar algo para vocês, irmãos. O véu se rasgou de cima a baixo quando Jesus morreu. Sabe por qual propósito? Porque agora a gente não precisa mais de um ritual, a gente não precisa mais matar um animal, nós temos livre acesso à presença de Deus para conhecê-lo.
O maior propósito da morte e ressurreição de Cristo, o maior propósito dele ter deixado o céu, deixado a sua glória, o seu trono no céu, e se fazer carne e se tornar em um de nós eu quero me relacionar e ser íntimo de vocês. Então não é o quanto nós fazemos, não é o quanto de milagres a gente realiza, não é o quanto de pessoas que a gente ajuda, é o quanto nós conhecemos a Cristo. Jesus fala isso, Jesus nos alerta para conhecê-lo. Por quê? Porque a vocação da igreja basicamente é conhecer Cristo. A vocação da igreja é conhecer Cristo. O propósito principal da igreja é conhecer Cristo, é se relacionar com Cristo, é ter intimidade com Cristo. A vocação da igreja, o nosso propósito como igreja, está relacionada mais em quem ela deve conhecer do que no que ela precisa fazer. Porque o que vai prevalecer é o quanto eu o conheço e não o quanto eu fiz. O que vai prevalecer no final de tudo não é o quanto nós fazemos, mas é o quanto nós o conhecemos. Por isso a vocação da igreja, o propósito da igreja está relacionada não no que nós precisamos fazer, mas em quem nós precisamos conhecer. Jesus não está procurando empregados. Lucas capítulo 10, existe a passagem de Marta e Maria, uma passagem muito conhecida de todos nós. Jesus está na casa das irmãs Marta e Maria, e entra na cena junto comigo, irmãos. Imagina que Jesus em carne e osso está dentro da sua casa, e a passagem bíblica vai dizer em Lucas capítulo 10, que Jesus está na casa de Marta e Maria, e Marta está fazendo um monte de coisa. Eu fico imaginando Marta, irmãos, com o cabelo cheio de coentro, com a camisa de um vereador, fazendo talvez um almoço para Jesus, fazendo algo para Jesus. Mas a passagem bíblica diz que Maria não está fazendo algo para Jesus. Maria está aos pés de Jesus. E aí Marta, ela fica indignada com isso, e ela chega a indagar e questionar Jesus. Ela chega e diz: olha, Jesus, eu estou aqui fazendo um monte de coisa para o Senhor, e minha irmã Maria está aí fazendo nada. Chama a atenção dela e fala para ela vir aqui me ajudar a fazer alguma coisa. Eu fico imaginando Jesus olhando para Marta e dizendo: você não sabe de nada, inocente. Jesus disse: Marta, Marta, você está distraída, fazendo um monte de coisa para mim, mas não é sobre isso. Uma coisa só importa e é necessária, e Maria escolheu a boa parte, estar aos meus pés na minha presença. Deixa eu falar algo para vocês, igreja. Jesus não está procurando uma empregada doméstica que possa fazer algo para Ele. Jesus está procurando esposas na qual Ele possa ter intimidade e relacionamento. Não é sobre nós fazermos algo para o Senhor. Antes disso tudo, é sobre nós conhecermos a Jesus, termos relacionamento, intimidade e estar aos pés dEle, desfrutando da sua presença. O lugar mais alto que a gente pode chegar, irmãos, sabe qual é? Não é Jesus nos usar para fazer alguma coisa. O lugar mais alto que um ser humano pode chegar não é a gente fazer algo para o Senhor. O lugar mais alto que um ser humano pode alcançar não é a gente ser usado para expulsar demônios, curar os enfermos ou profetizar. O lugar mais alto que nós, seres humanos, conseguimos chegar é aos pés de Jesus. Porque enquanto nós estamos aos pés de Jesus, Jesus irá nos exaltar e nos colocar no lugar onde Ele deve colocar. Quanto mais
fundo você estiver, mais alto você chega. Quanto mais você estiver aos pés de Jesus, desfrutando da presença dEle, mais alto o Senhor te coloca. O lugar mais alto que nós podemos chegar e alcançar é aos pés de Jesus. O ápice da religiosidade está em Lucas 15. Na história do filho pródigo, os irmãos conhecem a história. O filho, ele decide ir embora de casa, da casa do pai. E o pai aceita, o pai dá toda a parte dele da herança, e ele some, ele foge, ele vai embora. Ele gasta todo o dinheiro, faz aquilo que não deve fazer, e então ele cai em si, e quer voltar agora para a casa do pai. E ele volta, ele toma a decisão de voltar. Mas quando o filho chega na casa do pai, olha o que o filho diz para o pai: pai, eu não sou digno de ser chamado seu filho, então faz de mim um dos seus empregados, para que eu possa trabalhar para você. Esse é o ápice da religiosidade. O ápice. E qual é o ápice da religiosidade? A gente chegar diante de Deus, sendo filho dele, mas querendo trabalhar para Ele como servo, e não desfrutar da presença do Pai. Jesus está aqui, Jesus quer se manifestar a nós, Jesus quer se revelar a nós, e nós queremos trabalhar para Ele. É o ápice da religiosidade. Um filho querer trabalhar para o pai como servo, onde ele deveria desfrutar da presença do pai como filho. Quem tem um pai celestial aqui, levante a sua mão, pelo amor de Deus. Deus quer te tratar como filho. Deus quer te tratar como filho, com relacionamento, com intimidade. Deus não quer te tratar como servo, como empregado, para fazer algo para Ele. Deus quer que nós estejamos na casa dEle para desfrutar da tua presença. Se o ápice da religiosidade é querer trabalhar para o Pai sendo filho, então nós podemos dizer que o ápice do cristianismo não são os milagres, as obras, mas o ápice do cristianismo é quando estamos aos pés de Cristo, o conhecendo. Esse é o ápice do cristianismo. O ápice do cristianismo é conhecer a Cristo, o nosso Senhor, e ser íntimo dEle. O ápice do cristianismo não são as obras, não é o que fazemos, mas o ápice do cristianismo é Deus olhar para nós e dizer: esse é meu amigo, esse eu conheço. E se a gente vai para Mateus capítulo 25, na parábola das 10 virgens, nós vamos encontrar o seguinte cenário: 10 mulheres, todas elas na mesma situação, com 10 lamparinas acesas, e elas tinham informação. A informação que elas tinham era: o noivo vai aparecer, o noivo vai voltar. O noivo tinha saído, mas ele disse: eu vou voltar, para que a gente possa então participar da festa do casamento. E elas tinham essa informação, mas no meio da jornada, no meio da caminhada, 5 delas, as 10 dormiram. E veio o amigo do noivo: ei, o noivo está chegando. 5 delas estavam com as lamparinas acesas, estavam preparadas para a volta do noivo. 5 delas estavam com as lamparinas apagadas, e elas pediram óleo emprestado para aquelas que tinham, e elas disseram: não, a gente não pode emprestar, se eu emprestar para você vai faltar para mim. E elas saíram então para comprar óleo, para acender a chama, para acender o fogo novamente. Mas nesse meio tempo, o noivo apareceu, e as 5 que estavam preparadas com as lâmpadas acesas entraram então para a festa de casamento.
E aí as 5 imprudentes chegaram e deram com a porta na cara. A porta estava fechada, a porta estava trancada. E elas começaram a gritar desesperadamente. E esse vai ser o cenário da volta de Cristo. Elas começaram de uma forma desesperada a gritar: Senhor, Senhor, abra a porta. E Jesus novamente diz: quem são vocês? Eu não conheço vocês. Elas tinham informações, mas informações não são suficientes. Ter informações não é conhecer. Ter informações sobre uma pessoa não é conhecer a pessoa. Eu até coloquei aqui um exemplo muito simples, né? Imagine o líder do fã-clube do Messi. Messi, melhor jogador de futebol da atualidade e um dos maiores que já existiu na face da terra. Então, o líder do fã-clube do Messi sabe tudo sobre o Messi, tem informações sobre o Messi, mas o líder do fã-clube do Messi não conhece o Messi. Ele sabe tudo sobre o Messi, sabe quantos gols o Messi fez, sabe quantos jogos o Messi fez, sabe tudo, todas as informações, mas ele não conhece o Messi. Por quê? Porque para conhecer, nós precisamos passar tempo juntos. O melhor amigo do Messi talvez não tenha todas as informações sobre o Messi, mas o melhor amigo do Messi tem relacionamento com ele. O melhor amigo do Messi entra na casa dele. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Ter informações sobre Cristo não é conhecer Cristo. Podemos ter todas as informações sobre Jesus, mas para conhecer Jesus, se faz necessário nós passarmos tempo a sós com Ele, ouvir a sua voz. Nós estamos em uma geração, irmãos, conteudista, uma geração que gosta de conteúdo, uma geração que gosta de ler, que gosta de informações, que gosta de estudar, e glória a Deus por isso, aleluia. Mas nós não podemos parar aqui nas informações, nós precisamos avançar e conhecer. Não é sobre ter um acúmulo de informações, é sobre nós termos tempo passado juntos para conhecer. Quem são os meus amigos? Os meus amigos não são aqueles que têm informações sobre mim, mas os meus amigos são aqueles que entram na minha casa, que conhecem o meu coração, que conhecem as minhas fragilidades, que conhecem os meus projetos, que conhecem os meus sonhos. Esses são os meus amigos, porque nós temos relacionamento, nós temos intimidade. Ter informações sobre Cristo não é conhecer Cristo. Não é sobre estudar somente, porque não estamos diante de um livro que o autor morreu. Irmãos, só tem um jeito de nós conhecermos Cristo, de nós começarmos a falar não para todos os nossos compromissos, para as nossas distrações, e começar a gastar tempo aos pés de Jesus. Só tem um jeito de nós conhecermos a Cristo: entrar para dentro do nosso quarto, fechar a nossa porta e se relacionar com o Senhor, e derramar o nosso coração diante de Deus. Não é sobre estudar somente, por quê? Porque, irmãos, nós não estamos diante de um livro, diante da Bíblia, nós não estamos diante de um Deus que está morto. Chutem lenço aí. Nós não estamos diante de um Deus que está morto.
Estudar, irmãos, estudar, nós estudamos Spurgeon, Charles Finney, John Wesley. Ô Paris, muito obrigado, Deus te abençoe. Eu vou levar uma bronca da minha esposa, Paris, pastora Paris. Ela deixou tudo preparado assim, ó, na mesa de casa. Deixou o tablet, deixou a Bíblia, deixou meu óculos e deixou o quê? O lenço. E eu trouxe o lenço? Claro que não. Minha esposa está na faculdade, mas provavelmente ou está assistindo ou vai assistir depois. Me ajuda, Senhor. Socorro, Deus. Aí vem aqueles bem crentes, né? Mas sempre tem alguém que Deus levanta para ajudar. Estudar, irmãos, a gente estuda Spurgeon, Charles Finney, John Wesley, Jerônimo Savonarola, os avivalistas, os homens que reformaram a igreja, Martinho Lutero. Esses nós estudamos. Por quê? Porque não tem como ir na casa dessas pessoas e conversar com eles, se relacionar com eles, eles estão mortos. Ah, quem pegou? Mas nós estamos diante de um Deus que morreu sim, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Então com Deus, com Jesus, não dá para nós ficarmos somente estudando. Com Jesus dá para nós relacionarmos, dá para nós sermos íntimos, dá para chegar diante de Deus e conversar com Ele. Aleluia! Aleluia! Estudar, a gente estuda quem é morto. Quem está vivo, a gente se relaciona, a gente conversa. Por que ficar com a informação se nós podemos ter a comunhão? A gente fica estudando Jesus, colhendo informações sobre Jesus. Isso é bom, eu não estou falando que é ruim, não, é bom. Mas nós precisamos entender que existe um nível maior para nós avançarmos, que é de conhecer Jesus e se relacionar com Ele, de ter intimidade com Ele. Conhecer é passar tempo junto. Conhecer não é ter informações. Conhecer é passar tempo junto, é orar, é ler a Bíblia, é jejuar, é ter momento de adoração, é ter momento de comunhão, é entrar, irmãos, aquilo que Jesus disse em Mateus 6,6 continua valendo. Entra para dentro do teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Deus em secreto, e o teu Deus que te vê em secreto te recompensará diante dos homens. Então conhecer Jesus é passar tempo junto, é ter uma vida de oração, é ter uma vida de jejum, é ter uma vida de consagração, é ter uma vida diante da palavra de Deus. Para conhecer a Deus, Deus se revela e se manifesta através da sua palavra. Deus deixou um livro, a Bíblia, e na Bíblia Ele se manifesta, Ele se revela, Ele se faz conhecido através da sua palavra. Ele se fez homem para nos conhecer. Irmãos, olha o tamanho do amor do nosso Deus. Já estou encerrando. Olha o tamanho do amor do nosso Deus. Olha como existe um desejo profundo no coração de Jesus em nós sermos íntimos, em nós conhecê-lo. Porque seria impossível para nós conhecer Jesus, porque Ele é um Deus santo e nós somos seres humanos pecadores. Então não tinha como nós alcançarmos Deus, não tinha como nós subirmos o nível para alcançar Deus, não tinha como ser amigo de Deus. Então era inatingível para nós chegar até Cristo, chegar até Deus. Mas sabe o que Jesus faz, irmãos? Meu irmão, Jesus, acho que Ele pensa assim: poxa, eles não vão conseguir chegar aqui no meu nível. E sabe o que Jesus faz?
Ele deixa a sua glória, Ele deixa o seu trono e se faz homem como um de nós. Ele desce no nosso nível e agora Ele diz: agora você pode me conhecer, porque agora eu sou um com vocês. Jesus, Ele desce o nível, Ele vem até o nosso nível, Ele vem até a terra e se faz homem. Para quê? Para que nós pudéssemos ter o privilégio e a oportunidade de conhecê-lo, de alcançar Ele, de ver Ele, algo que era inatingível. Esse é o tamanho do amor de Deus, esse é o desejo que Deus tem de nós conhecermos a Ele. Eu quero chamar o pessoal do louvor para vir aqui, eu já estou encerrando. A palavra de Deus diz: pode, irmãos, pode. A palavra de Deus diz que nos últimos tempos iriam surgir falsos profetas, e esses falsos profetas iriam enganar muitas pessoas. No fim dos tempos, haverá um engano muito grande. Agora, como a gente pode fazer para identificar esses falsos profetas que irão surgir nos últimos tempos, ou que já surgiram? Muitos serão enganados por esses falsos profetas no fim dos tempos, mas haverá um povo seleto que conhece a Cristo. Mas tem alguém aqui comigo, pelo amor de Deus, irmãos? Haverá um povo seleto que conhecem a Cristo, que tem intimidade com Cristo, que tem relacionamento com Cristo. Esses não serão enganados. Por quê? Porque quando surgir os falsos profetas, esses que conhecem a Cristo vão dizer: não é o meu Senhor. E aí vai surgir um outro falso profeta, e aqueles que conhecem a Cristo vão dizer: este não é o meu Senhor, porque eu conheço o meu Senhor, eu conheço o tom da voz do meu Senhor, eu conheço a voz do meu Deus, e este não é o meu Deus. Eu conheço Jesus, eu passava tempo com Jesus, eu passava muito tempo com Jesus, e eu conheço Jesus, e esses aí que estão surgindo, não é o meu Senhor. Irmãos, sabe qual é a estratégia para nós não sermos enganados nos últimos dias pelos falsos profetas? Conhecer Jesus na sua essência e pureza, porque quando chegar o falso, a gente não vai ser enganado, porque nós somos íntimos do Senhor. Fique de pé no seu lugar, eu quero orar por você. Quero convidar o pessoal a ministrar aqui junto comigo. Felipe, aquela música. Existe algo para nós fazermos para entrar na vida eterna. Quão gostoso será quando nós chegarmos diante de Jesus e Jesus dizer: bem-vindos, amados de meu Pai. Entra na minha casa, porque eu te conheço. Entra na minha casa, porque eu tenho relacionamento e intimidade com você. É tempo, igreja, de nós nos levantarmos com o coração queimando sim, com o coração desejoso sim, em conhecer Jesus, ser amigo de Jesus. É claro que a partir do momento que nós temos relacionamento com Cristo, somos íntimos de Cristo, Ele irá nos usar, Ele irá nos levar para realizar milagres, Ele vai nos levar para expulsar os demônios, Ele vai nos levar para profetizar, Ele vai nos levar para curar os enfermos. Mas coisa primária no Evangelho é nós conhecermos a Cristo. E a partir desse tempo, desse momento que conhecemos a Cristo, Cristo nos leva a realizar as boas obras, Cristo nos leva a realizar milagres.
João capítulo 15, Jesus vai dizer: olha, vocês querem dar frutos? Se vocês quiserem dar frutos, o segredo é: permaneçam em mim. Jesus diz: olha, eu sou a videira e vocês são os ramos. Vocês não conseguem dar frutos sozinhos. Ramo, querido, não dá fruto. O ramo, quando ele é cortado da videira, ele apodrece. Você por si só, sem Cristo, sem relacionamento com Cristo, sem intimidade com Cristo, não dá para dar frutos. O problema é que a gente sai por aí querendo dar frutos. Jesus disse: olha, quer dar frutos? Permaneçam em mim. Permaneçam na minha presença. Sejam ramos conectados em mim. E quando vocês permanecerem em mim, começarem a desfrutar da minha presença, quando vocês estiverem aos meus pés, então automaticamente vocês começarão a dar frutos. Automaticamente eu vou começar a usar vocês para expulsar os demônios, curar os enfermos, profetizar. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, querido? O primeiro chamado de Deus para a nossa vida não é o ide, mas é o volta. O primeiro chamado de Jesus para a nossa vida não é para nós sairmos e darmos frutos, é para nós ficarmos e permanecermos em sua presença. A maior coisa que pode acontecer na nossa vida é nós ouvirmos e conhecermos Jesus.